Note, autor do livro Não Senhor Clubista, que começará a ser vendido nas livrarias provavelmente a partir de março deste ano. Inscrevam-se no canal antes de mais nada, deem like se gostarem do vídeo, inscrevam-se aí, galera. E eu vou fazer esse vídeo aqui para falar para alguns que ainda não perceberam qual a grande diferença do Palmeiras da Parmalat para o Palmeiras dos dias de hoje. E a diferença é que aquele time priorizava o time titular. Por que eu digo isso? Se vocês pegarem o Palmeiras de 93, 94, vocês vão ver ali dos 11 titulares, provavelmente 9 ou 10 eram de altíssimo nível, jogadores de seleção. Por exemplo, o Palmeiras de 93, 94, quem não era de nível de seleção no time titular? Talvez do que jogou a final do Campeonato Paulista, talvez Daniel Frasson e o lateral direito Cláudio. O resto era tudo jogador, goleiro Sérgio, talvez, Sérgio acho que jogou a final. Mas você tinha 8 jogadores, geralmente 8 a 9 jogadores ali de seleção, 8 pelo menos de seleção, jogadores titulares absolutos do time. Em compensação, quando você via o time, os jogadores ficavam no banco, os reservas, quais eram os reservas que mais entravam no Palmeiras? Na zaga era o Tonhão, no meio do campo era o Giancarlo, no ataque era o Maurílio, ou seja, a diferença técnica entre os titulares e os reservas era muito grande. Então se o Palmeiras tinha no ataque Edmundo, Evair e Edilson, o reserva era o Maurílio. Se o Palmeiras tinha no meio do campo, eventualmente, César Sampaio, Zinho, Mazinho, o reserva era Daniel Frasson, ou eventualmente um Galeano da vida. Em 94 aí já entra sai o Edilson, já entra o Rivaldo, você mantém sempre aquele time fortíssimo. No time de 96, por exemplo, 10 jogadores do time base titular daquele Palmeiras de 96, do Palmeiras de mais de 100 gols do Campeonato Paulista, que de 30 partidas do Campeonato Paulista venceu 27, 10 dos 11 principais jogadores do time eram jogadores de seleção. Porque você tinha o goleiro Veloso é um goleiro que chegou a jogar pela seleção. Lateral direito você tinha simplesmente Cafu, lateral esquerdo Júnior. Dois laterais excepcionais que eu não preciso explicar isso para vocês. Na zaga a gente tinha o grande Kleber e o outro zagueiro que era um jogador que não era de seleção, era o Sandro. Volante você tinha naquela época, você tinha Amaral, Flávio Conceição e do meio para frente você tinha simplesmente Rivaldo, Djalminha, Miller e Luizão. Então você tinha um time titular bem estava escancarado qual era o time titular. Os reservas eram sempre um cara no nível de um Alex Alves, que não disputava a posição. Ou seja, o titular era um jogador com nível de seleção, reserva um nível bem abaixo. Essa é a diferença do Palmeiras da Parmalat e do Palmeiras dos dias de hoje. Porque o Palmeiras dos dias de hoje continua sendo um time caríssimo. Você vai me dizer assim, mas naquela época era mais fácil contratar jogadores de altíssimo nível, tal, nos anos 90 os jogadores ainda ficavam mais tempo aqui no Brasil. Tudo bem, é um bom argumento isso daí, mas existe uma diferença muito grande no Palmeiras dos anos 90, da época da Parmalat, para esse Palmeiras de hoje. Por quê? Nos dias de hoje, quais jogadores do Palmeiras são jogadores de seleção, indiscutíveis? Eu diria que o Gustavo Gomes e o Everton. O resto é tudo jogador médio. E aí que tá, se antes o Palmeiras, na época da Parmalat, em boa parte dos anos da Parmalat, o Palmeiras tinha um time titular basicamente definido, hoje o Palmeiras não tem um time titular definido. Por quê? Porque em vez de ter um titular muito bom e um reserva ok, o Palmeiras hoje tem geralmente 2 jogadores do mesmo nível, só que nenhum é excepcional, quase sempre nenhum é excepcional. Então na lateral direita você tem Marcos Rocha e Mike. Nenhum dos dois é excepcional. Na lateral esquerda você tem Piquerez e Jorge. São bons laterais, acho que são mais promissores, no sentido de que ambos tiveram ou têm potencial para jogar na seleção. O Jorge deu uma caída, o Jorge parecia que seria um lateral melhor do que o que vem sendo. Claro que ele teve uma lesão, vamos ver como ele vai voltar. Mas é bem claro que nenhum dos dois tem um altíssimo nível, um titular absoluto. Na zaga nós temos Luan. O Luan não é um jogador de seleção, não é um jogador de seleção. Na volância temos Zé Rafael, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, jogadores com potencial para ser de seleção, até acho que tem, mas você não tem um titular absoluto, indiscutível. Meia, nós temos um Rafael Veiga e o Scarpa. Hoje o Rafael Veiga até é o titular indiscutível, mas até 2, 3 anos atrás o Palmeiras emprestou ele para o Atlético Paranaense, ou seja, não era aquele cara indiscutível. No ataque,
Para muitos, o melhor jogador do meio-campo e ataque do Palmeiras é o Dudu, que em 28 partidas que ele jogou esse ano no Palmeiras, ele fez 4 gols. Também não é um jogador indiscutível. Para muitos ele é craque, ele não é craque. Ele quase nunca é convocado para a seleção. Eu acho que ele só foi convocado 1 ou 2 vezes, acho que uma vez só, naquele jogo que parece só jogar nos jogadores que atuavam no Brasil. Ele até fez o gol do Brasil naquele jogo, o Brasil ganhou de 1 a 0, ele até fez o gol. Mas não é um jogador de seleção. Nós não temos um centroavante de seleção. Mas aí você começa a ver, temos um Veron que tem potencial para ser um jogador de seleção? Temos. Mas você começa a ver assim, você tem Dudu e Wesley, nenhum em tese é de seleção. Você tem Daverson e Navarro hoje, nenhum é de seleção. Então o Palmeiras é muito assim. O Palmeiras hoje ele tem um elenco, ele prefere ter um elenco farto com 25 jogadores, mais ou menos do mesmo nível, com alguns se destacando muito mais que outros. Hoje eu diria que tem esse destaque talvez o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes e o Everton, mas é um time médio, é um time caro, como era caro o time da Parmalat. Talvez a montagem do time da Parmalat hoje seria mais caro ou até impossível, mas dava para fazer um pouco melhor do que o Palmeiras vem fazendo. Por exemplo, o Flamengo, embora tenha reservas talvez à altura dos nossos, ou seja, não são reservas fracos, mas o Flamengo privilegiou ter um time titular forte naquele Flamengo 2019. Então você sabia decor e salteado qual era o time titular do Flamengo do meio para frente. Você tinha Gerson, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Então você tinha os laterais, era Felipe Luiz e Rafinha. Tava bem, os zagueiros eram Rodrigo Caio e Pablo Mari. Então você tinha um time titular forte, tinha bons reservas até, talvez até melhores do que os reservas do Palmeiras do Parmalat. Mas o Palmeiras não está indo nessa linha do Flamengo. O Flamengo parece que vai um pouco mais na linha do Palmeiras da Parmalat. Alguém vai falar assim, mas o Flamengo não ganhou esse ano. Galera, vocês preferiam ter aquele Palmeiras da Parmalat ou esse Palmeiras? Alguém vai dizer, mas esse Palmeiras de hoje ganhou mais títulos. Ele ganhou mais títulos, mas vamos dizer, talvez um pouco por mérito do Abel de armar boas retrancas, um pouco de sorte, porque em campeonatos de ponto corrido no Brasileiro, por exemplo, 2019, 2020, 2021, Palmeiras está ficando muito longe de disputar o título. Então até quando será que a gente vai ganhar campeonatos com elencos que são, na opinião da imensa maioria das pessoas, inclusive da minha, inferiores a, por exemplo, ao de Flamengo e Atlético Mineiro? Sem grandes destaques, sem jogadores muito decisivos. Quanto tempo faz o Palmeiras ter um jogador muito decisivo do meio do campo para frente? Mas decisivo mesmo, aquele centroavante que marca gol, aquele cara... O Dudu não é esse jogador. Então a diferença do Palmeiras da Parmalat para esse Palmeiras dos dias de hoje é que aquele Palmeiras privilegiava ter um time titular de altíssimo nível, reservas já meia boca, e esse Palmeiras de hoje prefere ter 2 jogadores por posição quase mais ou menos do mesmo nível, mas você tem poucos craques, poucos jogadores decisivos. Então, na minha modesta opinião, aquele Palmeiras da Parmalat, ele te dava mais confiança de que conquistaria títulos. Esse Palmeiras de hoje não dá confiança. Não dá confiança que esse Palmeiras vai continuar ganhando. Ele pode eventualmente até continuar ganhando, mas eu acho que isso vai ser difícil de acontecer esse ano, principalmente com esses bons times que estão sendo montados por outras equipes. Eu não digo que o time do Palmeiras é ruim, eu até acho que o time do Palmeiras poderia jogar bem melhor. Eu acho que ofensivamente o Abel deixa a desejar no aspecto ofensivo do treinamento do time. Dava para jogar bem melhor, eu acho. Eu até acho que o Navarro pode ser uma contratação interessante, mas ainda não se provou como um jogador que veio para resolver a posição de centroavante do Palmeiras. Ele não é uma certeza de que será o centroavante titular do Palmeiras, esperamos que seja. Mas fato é que aquele Palmeiras da época da Parmalat, ele nos dava, pelo menos ele me dava mais confiança na equipe do que esse Palmeiras nos dias de hoje. Aquele Palmeiras privilegiava ter um time titular fortíssimo e reservas que não eram do mesmo nível, mas que quando entrava, eventualmente, como entrava num time com grandes jogadores, eles não comprometiam, eles faziam feijãozinho com arroz deles. E esse Palmeiras nos dias de hoje, a gente praticamente não tem jogadores decisivos no meio de campo e ataque. Bom, galera, é esse vídeo que eu queria fazer para vocês, explicando aí as diferenças e por que eu acho aquele modelo do Palmeiras da Parmalat melhor, embora eu reconheça que seria difícil ter um time daquele nível nos dias de hoje, muito difícil mesmo, mas talvez privilegiar contratar mais alguns camarões, aquele jogador que vem para ser titular absoluto, aquele cara que vem para levar o nível técnico do time. Em vez de contratar 5, 6 jogadores, contratar 2. A partir do momento que você tem um time bom, você contrata 2 jogadores, por exemplo,
Você tira o Hulk e o Arana daquele time do Atlético Mineiro, já não despenca muito o nível? Então você imagina colocar um Arana e um Hulk no time do Palmeiras, o quanto subiria o nível? Então é isso que eu acho que o Palmeiras deveria tentar procurar fazer mais. Trazer jogadores que subam mesmo o nível da equipe, que já é boa. Bom, galera, se você gostou do vídeo, dê um like aí. E tamo junto aí. Inscreva-se no canal. Abraço.